Doutora Ana, respirar pelo nariz é bom. Primeiro, para se livrar dos vírus, das bactérias. Isso, e de todas as impurezas que a gente tem no ar. E da briga em casa. Da briga em casa. É uma grande vantagem respirar pelo nariz, hein, Fernando? O seu tá livre ou tá entupido? Agora eu tô na parte congestionada do nariz. A gente falou da mucosa do bem e agora vamos falar da complicação, né, doutor? O que aconteceu aqui? Deu problema, congestionou. Exatamente, Fernando. Dá para notar o seguinte, que a narina de lá é bem mais clara e aqui é bem mais congesta. Então existe uma inflamação aqui, os vasos estão congestionando, estão escurecendo essa Por cavidade. isso está vermelha. Exatamente. Tá. Mas aqui dá para notar uma coisa muito interessante, né? Aqui embaixo. Lembra que eu peguei no muco claro, fluido? Aqui nós estamos tendo um muco bem grosso, tá? Obstruída essa cavidade, que é a cavidade que vai para o seio da face. E veja aqui, nós temos representando uma geleca, né? Uma bem grossa. E dá até, né? Eu estou pegando por quê? Mas eu não pego disso. Então você vê que está drenando. Por quê? Porque o seio, isso já é a sinusite, quer dizer, um sinal de sinusite, um sinal de inflamação. Quem está com esse nariz está falando nariz entupindo. Tem dor na face e tem mau cheiro no nariz que nós falamos. Quer dizer, tem um odor. Quando você espirra, aquele odor, aquele espirro que sai a 150 por hora, ele sai com cheiro ruim também. Então veja que ali está obstruído, por detrás dessa parede que nós estamos vendo atrás, é o seio maxilar, no caso. Causa um mal-estar também. Claro. É uma cólica. Imagine que essa dor é mais pela manhã. Então você já acorda com dor de cabeça, tá? É desagradável. Dá dor de cabeça. Dá mau hálito muitas vezes, mau cheiro no nariz. Isso é muito importante ser tratado porque pode haver complicações importantes em relação à sinusite. Assim, a doutora Ana já deve ter respondido essa pergunta milhões de vezes. Será que a doutora Ana sabe quantas vezes ela já tratou de problemas assim, hein, Mari? Nossa, já perdi a conta, Fernando. Perdi totalmente a conta, porque isso é comum, super comum em criança, viu? E aí, a gente também já perdeu a conta aqui no Bem-Estar de quantas e quantas vezes a gente já falou uma dica super importante para o nariz. Que muita gente já deve saber em casa. O que é esse remedinho milagroso? Milagroso total, é o soro fisiológico, tá? Soro é melhor que água para lavar o nariz? Muito melhor que água, gente. Soro fisiológico é barato, tem em qualquer lugar, é água e sal, um pouquinho de sal, tá? Então esse sorinho fisiológico é a melhor coisa que a gente tem para lavar o nariz. Lavar, lavar, lavar. O nariz gosta de ser limpo, ele precisa ser limpo. Olha como ele faz muita coisa pra gente, ele tá tirando pó, tá tirando poeira, tá limpando a gente de vírus, bactéria, tá protegendo a gente da sinusite, então ele tem que estar limpo. Melhor jeito de lavar é limpar com esse sorinho fisiológico. E, doutora Ana, o soro fisiológico pode ser em temperatura ambiente ou tem que ser morninho para limpar o nariz? Ideal, temperatura ambiente já tá bom. Temperatura ambiente tá ótimo, tá bom, um pouquinho morninho também, não tem problema, mas temperatura ambiente é o melhor. E vamos mostrar ali naquele nosso modelo, então, o caminho que o soro fisiológico faz aqui. Na hora em que a gente vai aplicar ele, inclina a cabeça para trás. Isso, inclina a cabeça um pouquinho para trás, para ele penetrar bem aqui na região do nariz. E aí, tem vários, né, produtos, a gente vai lá na pontinha do nariz e dá uma espraiada, assim, lá dentro. E aí, o que ele faz? Ele vai borrifar isso tudo aqui e limpar. Na verdade, ó, não tem outro jeito da gente entrar em toda essa região, a não ser por aqui pela porta do nariz, né? São as nossas narinas. É isso, é como se a gente fosse limpar um quarto jogando baldes de água da porta, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Então imagina que aqui tá cheio de impureza, de sujeira, os cílios, tá tudo tentando botar isso aqui para fora. Mas quando a gente dá uma espreada de sorinho fisiológico, a gente ajuda a limpar e tirar todas essas impurezas daqui. Quem tá assim com o nariz entupidão pode fazer isso algumas vezes ao dia? Várias vezes ao dia, que sorinho fisiológico não tem problema fazer várias vezes ao dia. E aí desse jeito a gente consegue transformar aquela meleca numa meleca mais clarinha, como eles mostraram do lado saudável. Com certeza, porque a gente está limpando, é que nem você está lavando uma pia, você está lavando uma mesa, você está lavando tudo, você tem que lavar o nariz também. Então você tira a bactéria, tira a sujeira. O nariz funciona melhor. E isso melhora a sinusite? Vamos ver aqui melhora, por quê? Vamos ver por quê. Vamos mostrar então os chamados seios da face. Os seios da face, isso que a gente falou. Ó. Então, aqui está o nariz, ó. Aqui está o nariz, tá vendo? E a gente tem uns buraquinhos aqui dentro da face que são chamados os seios da face. E esses buraquinhos ficam cheios de ar. Então aqui, esse aqui é o que a gente chama de maxilar. Aqui, olha, também está cheio de ar aqui dentro. E tem esses aqui, que são esses aqui da testa.
Essas regiões a gente tem um muco, tá vendo? Olha, é um muco que é normal a gente ter nessa região. É esse muco que protege, aquela geleca clarinha, tudo isso aqui que está protegendo a gente. Tudo isso normal. Tudo isso normal. Só que aí depois começam a chegar as impurezas. As impurezas, e vão chegando. Por onde? Por aquele buraquinho que o Fernando e o Nilvano mostraram. Olha, é esse buraquinho aqui, ó. Vamos ver as impurezas chegando, então, Vamos ver aqui? as impurezas chegando, ó. Na nossa próxima tela? As impurezas aí vão chegando, tá vendo? Olha, vai chegando pó, vai chegando poeira. Então, olha aí, começa a inflamar e a gente começa a ter uma produção maior de muco. E essas impurezas vão entrando, olha aí. É como aquela geleca que era branca, ela vai mudando, mudando, mudando de cor. E isso tudo, essas impurezas e esse muco que vai agora contaminado, ó, ele vai começar a inflamar. E então, aí vem mais uma tela aqui. mais uma tela. Vamos ver a tela da inflamação, ó. Olha aí, ó, vai inflamando, olha aí a geleca verde lá, que nem a gente viu, ó. Vai inflamando, inflamando e sobe até aqui. Nossa, isso aqui é a sinusite, olha. Você tá todo congestionado, inflamado, começa a doer aqui, dá dor de cabeça, dá dor, você não consegue abaixar a cabeça, você não consegue mexer a cabeça. Tá cheio de muco, secreção e bactéria. Isso é sinusite. Tem algum sinal de sinusite aí, Fernando? Tem, nós estamos na fábrica dela, né? Estamos no ninho da sinusite, né, doutor? Aqui, tudo começa aqui. Exatamente. É o trânsito que fica congestionado e aí a dor aparece. Claro, o que acontece, já que obstruiu essa cavidade e lá dentro continua produzindo muco e esse muco não consegue sair, então as bactérias passam a se reproduzir dentro dessa cavidade e fazer um processo inflamatório que se chama inflamação do seio, sinusite. Tá. Quando a pessoa fala tive que operar de sinusite, na verdade ela vai desobstruir esse caminho? Exatamente. Hoje a cirurgia é feita por dentro do nariz, quer dizer, com um aparelho, um endoscópio, você entra aqui, você vai abrir essa cavidade e fazer com que haja uma drenagem. Exatamente. Nós vamos tirar. A gente limpa, a sua dor de cabeça vai acabar. Exatamente. A sua sinusite vai para o espaço, porque o caminho está livre e agora vai ser uma melequinha saudável. Exatamente. E só resta continuar tratando da mucosa. Como foi falado pela doutora Ana, nós temos que usar soro fisiológico, lavar bem o nariz para que essa mucosa que sofreu, que teve uma sinusite, ela passe a se restabelecer e passa a funcionar normalmente. Porque acontece de voltar a sinusite depois da operação? Se você não continuar tratando, se você não continuar tendo higiene, se você não continuar pensando bem em relação ao meio ambiente, você passa, claro, a ter. Então nós temos que fazer com que a mucosa volte ao normal, para que ela possa produzir muco, possa transportar as bactérias, transportar os vírus na direção da garganta e aí, no caso, você não tem mais sinusite. Cuidado, nariz, um amigo de sempre, né, Mariana? Desde cedo e desde sempre, né? Pois é, só que como é que a gente faz para limpar o nariz das crianças desde cedo, né, Fernando? Às vezes elas não deixam, não tem jeito. Quem vai mostrar pra gente algumas dicas é o repórter Anderson Pansieri, direto de Goiânia. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cadê o nariz? O programa Bem-Estar de hoje está falando de nariz e a gente sabe que os cuidados com o nariz fazem parte da higiene pessoal. Cuidados que a gente aprende desde criancinha. Por isso, nós viemos nesse berçário aqui em Goiânia para saber como é que as monitoras tratam disso com a garotada aqui. Como é que é essa questão de cuidar do nariz da meninada aí? Olha, é uma questão que precisa, requer muito atenção. A gente está o tempo todo com o papel higiênico, às vezes o lencinho umedecido, né? E sempre que limpamos o narizinho de um do outro, o gel está sempre à mão. Então tem que estar sempre com o papel, com o lencinho, né? E com o gel em mão. Limpou de um, já passa o gel para limpar o do outro. E como Goiânia é uma cidade muito quente, a administração do berçário pede a cada pai que mande um soro fisiológico para os filhos. Mesmo fazendo careta, a garotada sabe que é preciso. A gente tem o hábito de usar o soro fisiológico para colocar no nariz para limpar. Após o banho, a gente pede para a criança soprar o nariz e depois sempre a gente coloca o soro. Pelo hábito da gente colocar todos os dias no período da manhã, no período da tarde, então eles já acostumaram. Então muitos não dão trabalho. Olha que bonitinho. Você viu que legal? Acostuma. Acostuma, gente, acostuma. As crianças acostumam. Você viu a menininha? Ela fez aquela carinha bonitinha, mas deixou pingar. Esse é o ideal, exatamente o que ela falou, né? Depois do banho, dá uma suadinha, tudo, né? Dá uma limpadinha sua. E aí depois põe um sorinho fisiológico. É fácil. Tem nesse jeito de botar com conta-gota e tem também um sprayzinho.
Super legal. Tem algum que seja melhor? Não, tanto Não, faz. depende da criança, os dois são ótimos. O importante é o sorinho entrar. Porque quando a gente fica suando muito o nariz da criança, ela depois vai ficando machucadinho. Até acontece com o nosso isso, né? Acontece com o nosso, porque essa pele que a gente tem aqui, olha, ela é muito sensível. Então tem uma dica legal, tá? Se tá ficando vermelhinho aqui embaixo, tá ficando assadinho, fácil, passa uma pomada para assadura. Uma pomadinha para assadura, dessas que usa em bumbum de bebê, né? Ela protege bastante e ajuda a melhorar quando tá vermelhinho. Dá uma hidratada, né? Dá uma hidratada e dá uma proteção também desse muco que fica escorrendo. Boa Viu? dica. Participação do nosso auditório virtual. Vamos ver. Eu não vi a pergunta. Ah, agora apareceu. O que é adenoide, Igor? Doutora Ana, a gente recebeu milhares de perguntas como essa aqui. Muita gente falando nessa tal de adenoide. O que é adenoide? Tem aí? Vamos ver onde que tá a adenoide? Vamos ver então. Tá? Aí eu já mostro o que é essa adenoide, né? Que todo mundo acha que tá grande. Olha, aqui a gente tem o nariz, tá vendo? Ó, a adenoide é como se fosse uma esponjinha que a gente tem aqui, que a gente chama de carne esponjosa, tá certo? Então é essa região aqui, ó, tá? O que acontece? É como se fosse uma amígdala, é a mesma consistência das amígdalas que a gente tem na garganta, tá? Só que todo mundo tem adenoide. Todo mundo tem adenoide. Essa é uma adenoide do tamanho normal. Quer dizer que quando as pessoas falam assim, eu tenho adenoide, é a mesma coisa que falar eu tenho tiroide. Não significa que você tem um problema. Não, eu tenho amígdala e eu tenho adenoide. Tá. Todo mundo tem. Agora, tem gente que tem adenoide grande, igualzinho uma amígdala. A amígdala aqui na garganta, né? Pode ter amígdala normal e às vezes a gente olha na garganta de uma criança, por exemplo, você vê aquele... Tá inflamado, por exemplo. Tá grandona. A mesma coisa pode acontecer. Vamos ver então o que acontece com a adenoide quando ela começa a crescer aqui. Então, como é que ela fica? O que acontece? Às vezes, olha, quando ela é bombardeada com muito pó, muita poeira, muito bicho, tudo, ó, ela vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho, tá vendo? Quando a adenoide está muito grande desse jeito, olha o que acontece. O ar que tem que entrar e fazer tudo aquilo, como o Nilvano falou, vai aquelas partículas, depois vai para a garganta, a gente engole, o ar que tem que ser filtrado, que tem que ser aquecido, com essa adenoide grande, ele não passa, entendeu? Então a gente tem sempre a sensação de, ó, não conseguir respirar pelo nariz. O que todo mundo faz quando não respira pelo nariz? Respira pela boca. E aí vem todos aqueles outros problemas. Todos aqueles outros problemas. Dá o desvio de septo, depois entra bicho, o ar não entra aquecido, não entra filtrado. E aí vai atrapalhar a garganta, atrapalha tudo aqui. Então, quem tem adenoide grande tem tendência a respirar pela boca. É isso que é ruim. A gente tem uma pergunta na internet sobre esse assunto. É verdade que na fase adulta a adenoide atrofia? É a Adriana de Aracaju, em Sergipe. Fernando, é verdade? Pois é, vamos saber disso aqui na prática, né, doutor? Vamos mostrar? Nós estamos aqui com duas partes, né, como a gente já falou, duas cavidades, uma saudável e outra não saudável. Estou aqui com o Valmor, com o DA. Vamos mostrar desse lado aqui, por favor, Valmor? Essa parte está tranquila, né, doutor? Aqui não tem problema. Você veja que aqui você tem a cavidade nasal bem permeável. Tudo tranquilinho. Isso acontece no adulto porque geralmente ela vai diminuindo de tamanho. Na criança, o que acontece? Veja como vai ficando mais estreito. Aqui você tem as adenoides, isso acaba estreitando, que é uma amígdala, como a Ana falou, e acaba estreitando demais a cavidade nasal. Então isso dá uma obstrução, é chamado o respirador bucal. A criança passa respirador bucal e acaba dando todas aquelas deformidades que já foram comentadas. Então imagine essa carne fechando, essa amígdala fechando toda a cavidade nasal. Obstruindo tudo e a criança vai passar o quê? Ter uma noite terrível, Sim. Ela vai ter complicações no ouvido, ela vai ter complicações na formação da face, todas as complicações decorrentes da respiração atrapalha bucal. também para sentir cheiro quando a adenoide está assim grandona? Olha, claro, porque o fluxo de ar diminui. E como o bulbo olfatório, né, ele é responsável por isso, você passa então, quando o ar não consegue passar bem pelo nariz, claro que também perde boa parte do olfato. Agora, quando a criança tem adenoide, ela não opera, vai crescendo, vira adulto, o que acontece com essa parte do nariz, com essas carninhas que a gente tem aqui? Eu acho que é uma tortura fechar o nariz e ficar sem respirar. Imagine que a criança, né, não por vontade própria, passe uma boa parte da vida com o nariz entupido. Então, se o tamanho dessa adenoide ela está muito grande, ela obstrui o nariz, ela precisa ser operada. E procurar, no caso, o otorrinolaringologista que faz isso. Então, retirar a adenoide, ele passa a respirar bem. A diferença de uma criança... É uma cirurgia que está disponível pelo Sistema Único de Saúde? Claro, claro. Nossa especialidade, uma especialidade que está em todo o país, né? Nós temos condição de fazer isso em vários serviços do país. É muito bem servida de otorrinolaringologista. E a cirurgia é simples? A cirurgia, diria simples, não. A cirurgia é uma cirurgia, claro, que merece treinamento, merece formação.
E é uma cirurgia que é feita, só tem alta a partir de 24 horas, geralmente. Você retira e o paciente fica muito bem e volta a respirar fantasticamente. A diferença entre uma criança... Desculpa. Não, desculpe. O que é importante também é que depois que a criança faz essa cirurgia da adenoide, ela começa a falar melhor. Porque o que acontece? A criança, quando está com a adenoide grande, ela não consegue falar nem direito. Ela fala toda assim, tem uma voz toda nasalada. E depois que ela tira a adenoide, ela começa a falar melhor. Ela consegue dormir melhor, portanto, ela tem mais atividade durante o dia, ela vai ganhar mais peso, vai comer melhor, ou seja, exatamente isso que o Nilvano está colocando. Depois que a gente tira a adenoide, você tira um problema da criança. Muda a vida. Muda a vida. Claro que a cirurgia tem que ser indicada por um médico e tem um momento certo de indicar, tá?